Há um livro na literatura de André Luiz chamado Ação e Reação. Um dos mentores espirituais que faz o roteiro com André Luiz de aprendizagem nessas experiências diferentes é Druso. E num capítulo que estuda alguns dos distúrbios mentais de um dos personagens do livro, Druso diz assim: todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe desfraudemos os princípios. No segmento da construção do entendimento sobre as doenças, nós vamos ouvir a nossa querida irmã Kátia Marabuco. Ela vem do Piauí, é médica oncologista e ginecologista, presidente da Associação Médico Espírita do Piauí. Ela vai conversar conosco sobre a etiopatogenia das doenças, lei de causa e efeito. Leia-se aí, justiça. O tempo é da nossa irmã Kátia. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer imenso, minha gente, estar aqui novamente com vocês, recebendo esse amor, o carinho, que realmente é muito especial na Casa do Caminho. O carinho de Dona Isabel, que a gente vem assim procurando, né, como mãe. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar da minha experiência no consultório como médica espírita. Nós vamos estudar esse tema, e exatamente é este tema que a nossa Mirna nos falou. Ele vai versar muito sobre o livro de André Luiz, Ação e Reação. Então, como vocês estão vendo aí, o karma, não é, nós usamos ação e reação, e na Índia, os hindus, eles usam o karma, é da filosofia hindu, não é oriental. Então, o karma, ele é Sâncio que nos diz que quem não leu ainda esta lição, eu convido para ler, chama-se Conversação Preciosa, que é deste livro, Ação e Reação, capítulo 7º. Então, ele diz, o karma, ou seja, a ação, é causa ou impulso anteriores, é a cota de cada um, que engloba créditos, débitos, que, em particular, nos dizem respeito. E não só para nossa individualidade, mas também para os povos, por isso que se chama karma coletivo, para as instituições, porque nós, como elementos sociais, como corpo social, nós somos responsáveis também pelo que se passa na nossa coletividade. Por isso que é karma coletivo, não é? Karma familiar, porque representa realmente um conjunto. Então, nossas conquistas, enquanto conhecedores da lei, porque, vejam, meus irmãos, a esta altura, nós já temos, dentro da nossa consciência, a lei divina. Então, nós somos conhecedores da lei. E como é que nós estamos nos situando hoje, no exatamente 2018, que há muito que os espíritos nos avisam do mundo de regeneração, como que nós estamos nos situando em relação à lei? É da nossa obrigação
estarmos refletindo sempre sobre isso. Não é necessário a gente saber o que foi ontem, o que fizemos de errado, porque na nossa consciência já está. Nós já sabemos disso, e por isso mesmo Jesus nos disse: orai e vigiai. Porque, como temos já um cabedal de conhecimentos, já temos no nosso arquivo espiritual, que já é bem vasto, uma gama enorme de comportamentos que se repetem, e, às vezes, comportamentos que nós estamos tão habituados, é tão automático, do que vem do nosso inconsciente, que nem percebemos. E aí continuamos errando. Por isso que Jesus nos deu esse norte: orai e vigiai. Então, as nossas possibilidades, elas nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem. Por isso que, como abelhas operárias, nós precisamos trazer esse mel, o trabalho no bem que dulcifica a nossa vida, para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Então, hoje, nós sabemos, e já tem algum tempo, que a Organização Mundial de Saúde nos diz que a saúde é um estado dinâmico, por isso a gente está constantemente modificando. Você acorda bem e, de repente, aí você faz uma prece maravilhosa. Aí você sai no trânsito, alguém dá uma freada, você já modifica, parece que aquela prece desapareceu, porque aquele animal, o instinto que existe dentro de nós, toma de conta e nós fazemos coisa que não está no roteiro do dia, que era para termos um dia muito bem. Então, por isso, a saúde é dinâmica, porque ela está constantemente mudando na medida do nosso pensamento. Estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doenças. Mas, como perguntava Mirna, por que nós adoecemos? Por que nós estamos constantemente, especialmente hoje, com essa preocupação? Não quero adoecer, eu quero me manter saudável. Mas por que nós adoecemos? Hoje nós sabemos da ciência que o adoecimento é uma tensão de conflitos, é um desequilíbrio em nós. Biológicos, nós vivemos em um mundo que nós compartilhamos com outros seres, com micro-organismos. Nosso corpo carrega 1 quilo de bactérias, então é um verdadeiro condomínio. Nós precisamos estar equilibrados também com esses seres. Tensão de conflitos psicológicos, e nós estamos vivendo hoje um momento especial, onde os fatores emocionais eles são preponderantes. E aí é que precisamos ter cuidado, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Os fatores sociais, nós estamos há pouco tempo aí das eleições presidenciais que vão modificar nossas vidas. Nós não sabemos o que vem no próximo ano. A violência urbana, que não precisamos nem falar o quanto nós todos, no Brasil inteiro, nós estamos preocupados com essa onda que cresce, e isso afeta a nossa saúde. Nos preocupa, nos angustia, afeta a nossa saúde. O desequilíbrio da inter-relação do meio ambiente que nós vivemos, as secas, as monções, eles modificam e nos modificam também. E os espirituais, os desequilíbrios das energias espirituais. Então, nós sabemos que as leis de provas, nós receberemos a dor de acordo com as nossas necessidades de modificações, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Porém, já nos diz Emmanuel em Um Consolador. Vejam que coisa interessante e como é providencial falarmos sobre isso. A inflexibilidade e a dureza não existe para a misericórdia divina. E isso é muito importante sabermos, porque o nosso Pai é todo amor e misericórdia. Conforme a conduta do homem, veja como isso é importante.
A lei, Deus pode dispensar da lei quando da sua existência já demonstre certas expressões de amor. Veja que coisa preciosa e como nós podemos modificar nossos débitos, essa carga que nós trazemos, quando nós expressamos o amor. Nós trazemos sinais kármicos dentro de nós. E que sinais são esses? Esses sinais, existe um cuidado especial que a gente precisa ter com a lei, com o sentido da lei. E esse sentido da lei, embora muitas vezes nós estejamos imersos em débitos pesados, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele fica buscando aonde, na sua história evolutiva, no seu trajeto evolutivo, aonde você fez o bem, aonde você ajudou alguém. É por isso que os Espíritos nos dizem que, na hora da pesagem, você pode ter feito muitas sopas, como nós espíritas fazemos muitos. Você pode ter orado muito, mas se você não tiver feito uma atitude para o bem, o peso, às vezes, aquele que fez muita atitude para o bem, se movimentou para o bem, nem deu sopas. É uma pluma, mas vale mais do que o nosso saco de preces, de missas rezadas, de sopas oferecidas, de bíblias oradas, durante todo o ano, muitas vezes, de cabo a rabo, mais de 4 vezes, porque aquele amor em ação, ele pesou mais. Então, por isso, vejam o que, nesse livro, Ação e Reação, Sanzio diz. A alma humana já dispõe até certo ponto de faculdades com que influi na genética. Nós podemos modificar nosso espírito no momento do preparo do corpo físico, nós já podemos modificar o corpo que nós vamos receber. Nós podemos já modificar na genética a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesmo. E aqui nós vamos ver, nessa virada de século que nós estamos vivendo, algo extremamente importante, porque em cada momento da nossa evolução aparecem novas doenças. E agora nós estamos, a população aumentando a faixa etária, nós estamos vivendo mais, nós estamos envelhecendo, já somos uma nação com um número grande de envelhecimento. E o que é que isso impacta na saúde? Isso impacta porque as doenças crônico-degenerativas, que são essas, a ciência começa a ver que nós estamos vivendo um estresse psicológico. E esse estresse psicológico acelera o envelhecimento biológico. Na medida que nós estamos angustiados, estressados, depressivos, com síndrome de burnout, que é o desgaste excessivo, que a pessoa sente como fosse um palito de fósforo que acendeu e foi até que apagou total. Então, todas essas situações de impacto estressante, o que é que a ciência está mostrando hoje? Faz com que envelheçamos precocemente. E aí vem câncer, doença cardiovascular, doenças de desregulação do sistema imune, transtornos psiquiátricos, doenças demenciais. Essas são as doenças do século XX e do século XXI. Por isso que a quantidade nas nossas residências médicas de psiquiatra cada vez está maior. Geriatras e psiquiatras. Então, veja o que André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos. A etiopatogenia das moléstias perduráveis que afetam o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas, transferíveis de uma existência para outra. Veja como o que a ciência está descobrindo hoje está par e passo com o que André Luiz nos diz nesse livro e há tanto tempo.
Então, vamos ver o que a ciência está descobrindo hoje e o que é importante. Quando nós descobrimos o código da vida, o código genético, o genoma, todo mundo diz, pronto, agora descobrimos o livro divino da vida. Só que veio outra coisa muito importante, que os espíritos já dizem nesse livro, a lei de ação e reação. E vejam onde é que a ciência encontrou isso aí, na regulação epigênica. A genômica não é o império. Existe algo muito mais importante que impacta a nossa saúde. A regulação epigênica é a interação complexa entre os genes e certos gatilhos ambientais, que é exatamente isso que eu falava para vocês antes, do adoecimento. É o ambiente, é tudo que nos cerca, espiritual, social, emocional, psicológico, que influencia os nossos genes, as mutações, a saúde e a doença. Então, a lei de ação e reação, que seria a lei de Talião, a lei de Talião, só quem exerce a justiça divina, que é olho por olho, dente por dente, né? Porém, nessa lei de ação e reação, nós vamos descobrir que é extremamente importante entendermos que o Espiritismo, em vez de falar da lei de Talião, ele fala em superação e ação contínua no bem. Ainda da ciência, eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente compreender um pouco mais sobre a epigenética, que é o estudo das mudanças hereditárias na expressão gênica que independem da mudança da sequência genética. Recentes descobertas da epigenética, a personalidade e as perturbações mentais não estão apenas ligadas aos nossos genes. Então, às vezes, pessoas estão muito preocupadas porque sua família tem muitos casos de câncer. E a pessoa fica com medo de também ter câncer. Mas veja o que a epigenética diz. Elas não estão ligadas apenas aos nossos genes, mas também ao contexto físico e psicológico que nós vivemos. Uma pessoa que vive com medo, que tem cancerofobia, ela tem uma influência do seu psicológico na doença. E vocês estão vendo aqui essa fotografia, não é? Essa pequena imagem, crianças na frente da televisão. Isso é epigenética, influenciando. E vejam, como comem, como são gordinhos, como são influenciados, né, pelos games, por isso que a gente precisa ter cuidado. Hoje já se sabe que os pais precisam ter cuidado, porque isso impacta a saúde das crianças. Uma criança obesa será um adulto obeso. Uma criança que é irreverente, que é irresponsável, que não tem limites, o que é que ela vai ser? Este é a epigenética. Então, processos mórbidos são reflexo ou resultante de nossas vibrações mais íntimas. Então, hoje a ciência nos mostra algo extremamente importante, que é a ação do estresse crônico. O que é que o estresse crônico faz na nossa saúde? Os estressores, eles começam na infância, como vocês viram. E hoje, os maltratos da infância, ele vem desde o comportamento da criança, a criança que apanha, a criança que é maltratada, a criança que não teve uma boa educação, até aquela que não tem limites. E hoje apresenta-se uma nova patologia que os psiquiatras infantis estão tendo muito trabalho, que é o transtorno opositivo desafiador. É aquela criança birrenta, que ela faz tudo, só ela tem razão. É aquela criança que o pai ela que é o tirano, o pai é refém dela. Então, os pais hoje estão tão atordoados que já não sabem mais como lidar com essas crianças. Essas crianças precisam de atendimento, precisam de atenção, porque esse distúrbio ele leva a quadros psiquiátricos no futuro, que é aquele problema que nós estávamos falando sobre a regulação epigênica, que é a alteração na metilação do DNA.
que é uma ação nos genes. Outra ação também causada pelo estresse crônico é o luto prolongado. Uma mãe que tem um sofrimento muito grande, um luto, as pessoas que não sabem trabalhar, manusear, manejar um luto, elas têm já, foi descoberto, uma alteração de envelhecimento, porque a telomerase, que é uma enzima que ela abre a dupla hélice do DNA, ela vai diminuindo. Então, um sofrimento prolongado, ela provoca um envelhecimento em todas as células. A pessoa passa também a comer mais para superar aquele problema e acaba levando a envelhecimento. Esse aqui é um quadro dessas alterações da metilação do DNA, naturalmente extremamente específico, mas só para mostrar para vocês aonde é que entram essas alterações, que são nessas histonas, que são as proteínas aqui do DNA. Mas a natureza e a vida é tão bela que não é apenas uma alteração. Observem que é um estresse crônico. No nosso corpo, nós temos mecanismos de defesas, nós temos os genes supressores de tumores, nós temos as células naturais matadoras, que são a natural killer, nós temos células especializadas dendríticas que comem bactérias, vírus, ou seja, nós temos um exército a nosso favor. Mas o nosso comportamento pode fazer com que essas células fiquem paralisadas. Elas não conseguem trabalhar porque nós não deixamos com o nosso pensamento doentio. Então, o envelhecimento acelerado, ele leva ao câncer, à obesidade, o transtorno pós-traumático, transtorno de superação pós-traumático, leva ao declínio cognitivo. Quantas pessoas hoje, aos 50 anos, vão no consultório e dizem, olha, eu estou esquecendo. Eu estou com medo do alemão. Eu acho que vou ter um Alzheimer. A pessoa já pressente que o alemão está chegando. Porque nós temos uma coisa nas nossas células chamada estresse oxidativo. E o estresse oxidativo leva a radicais livres que matam nossos neurônios. Por isso, meus irmãos, que a prece é fundamental, a prece e a meditação para nos acalmarmos. Porque o estresse, ele é do dia a dia. Nós só estamos aqui porque nós mutamos e nos estressamos ao longo da trajetória evolutiva. Então, ele é benéfico também. Mas, se nós não tivermos momentos de calmaria, de paz, nós sufocaremos o nosso organismo e esgotaremos as nossas reservas. Vem o envelhecimento acelerado. Mortalidade. O estresse crônico, ele está na mortalidade de todas as causas e também no baixo status socioeconômico. Porque a pessoa que não tem o dinheiro para comprar o alimento, que é o motivo, o objetivo maior, ela sofre muito, não é? Então, as células normais, elas têm um controle da expressão genética. Nós não precisamos ter esse medo. Mas nós precisamos compreender que nós, com os nossos pensamentos, nós podemos controlar até a duplicação de nossas células, que são preparadas para a morte programada, que é a apoptose. Então, perdas emocionais, elas enfraquecem o ego, vulnerabiliza desta forma o corpo, na medida que seu espaço simbólico carece de objetos amorosos e protetores. É por isso que, por mais que você tenha, mais que a materialidade e a tecnologia ofereça, você não tem saúde, não tem felicidade, não tem prazer. São momentâneos, não duradouros, e dá um vazio existencial muito grande. Então, nossa saúde, ela depende, em grande parte, das nossas condições e modos de vida.
Então, isso é tão importante que esse autor, esse cientista, um grande psiquiatra da Universidade de Miami, Charles Numeroff, ele mostrou que o estresse acumulativo ele leva a alterações em toda a esfera orgânica. E veja esse livro maravilhoso, A Paz, na prescrição da mente, na prescrição da saúde. Então, aqui está um quadro mostrando que a ação elevada dos hormônios, especialmente do cortisol, que é o maior comandante do estresse, faz com que as células se desgastem muito. O cortisol é um hormônio fabricado pela glândula suprarrenal, que é um capacetezinho em cima do rim. Então, esse hormônio, diante de um perigo, diante de uma agressão, um estado que é risco de vida, ele é fabricado em grande quantidade. E a ação dele é tão especial e tão poderosa que você vê que, quando você toma uma medicação corticoide, tudo melhora. Tudo melhora. Uma vez, quando eu era estudante de medicina, eu passei uma medicação dessa para uma paciente, estudante ainda não tinha nem dado a disciplina de terapêutica, que é como aprender a medicar adequadamente. E aí, eu sempre fui muito curiosa, passei essa medicação para ela. Eu estava num plantão de fim de semana. Quando eu cheguei em casa, que foi estudar, meu Deus do céu, que descobri o que faz o corticoide, o poder que esse hormônio tem, eu fiquei, meu Deus, matei a paciente. E fiquei preocupada, esperando o próximo sábado para vê-la. E eu atendendo aqui, procurando por ela. E, quando eu a vi, eu digo, ai, graças a Deus, está viva. Quando ela chegou, ela disse, doutora, que medicação maravilhosa. Corticoide. Então, por isso é que, quando você toma o corticoide, ele aumenta exageradamente suas defesas. Depois, o que acontece? Desgasta. E é isso que está acontecendo conosco no dia a dia. Porque imagina vocês que nós estamos todos os dias matando um leão no trânsito. Todos os dias matando um leão diante da televisão. Porque constantemente nós estamos sob estresse. E o estresse crônico faz esse hormônio subir até os fios de cabelo, de uma forma metafórica. E isso é constante. Nós estamos com o coração sempre acelerado, a respiração opressa, por conta desses hormônios reguladores do nosso estresse. E acaba levando a um esgotamento, a um envelhecimento precoce. Então, na etiopatogenia, veja o que os espíritos ainda nos dizem. Com exceção, raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam do desequilíbrio da mente. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, quase que invariavelmente está no corpo perispiritual existente. Portador de sérias perturbações congênitas, nós já trazemos, mas o nosso comportamento pode modificar, já estamos vendo isso, em virtude das deficiências de natureza moral. É por isso que a natureza moral nos dá a sanidade ou a insanidade, cultivada com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Então, a etiopatogenia das doenças, nós já trazemos na matriz do nosso perispírito, nós já trazemos essa etiopatogenia. Porque essas ondas mal orientadas, elas vão para o nosso centro de força e vão fazer com que esses mecanismos, toda essa maquinária celular, ela trabalhe. E ela, trabalhando em desarmonia, há uma fixação no veículos da esfera física também. Então, aí nós vamos vendo a morbidez dos corpos sutis, os corpos sutis adoecendo e passando para outras vidas, e disfunção em áreas do cérebro, envelhecimento precoce, esquecimento, doença de Alzheimer. Então,
isto daqui, nossos próprios atos, tecem as asas de libertação ou algemas, que são verdadeiros cativeiros para nossas vidas. Como se somos vítimas de nós mesmos, somos também igualmente beneficiários da misericórdia de Deus. E isso é extraordinário, porque é impressionante como os espíritos protetores, os nossos guardiães, os prepostos, eles vão procurando. É por isso que lá nós vemos nos livros de André Luiz, no departamento de reencarnação, o cuidado, a delicadeza com que eles procuram qual a sua existência, a sua reencarnação, que você foi um pouquinho melhor, porque é da misericórdia do Senhor. Por isso que Jesus diz que nenhuma ovelha do seu redil se apartaria e se perderia. Então, a ação e reação da justiça, diz Sânzio, ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos que se onerou perante a bondade de Deus. Então, nós próprios, quando erramos, já sabemos disso. E por isso que eu falava no início da minha fala para vocês, o que nós estamos nos perguntando, reflexionando, se nós estamos dentro das leis de Deus. O que nós estamos fazendo para estarmos nesta lei? Porque nós temos nossas fichas de devedores. E nossas fichas de devedores, muitas vezes, nós temos determinados pontos de intersecção, que são as crises. E quando essas crises vêm, se nós não tivermos um reservatório de energia, de amor, para vencermos, nós vamos sucumbir. É por isso que Jesus nos orientava, que nós devemos nos preparar, ainda na paz, ainda na serenidade, ainda na saúde, com amor, na construção do amor, fortalecendo a fé, porque quando a doença chegar, porque a crise vem para todos nós, porque somos devedores. Então, ela vem. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu estou no centro espírita trabalhando e os espíritos ainda não me ajudam. Imagina se você não tivesse, não é? O homem é sumamente endividado. Então, é necessário a aceitação dos nossos débitos, quando essas crises chegam. Porque, na medida da aceitação, nós estamos abrindo as possibilidades para o amor, para o resgate, abrindo as possibilidades para que intuições salutares venham em nossa mente, não nos apartando do divino bem. Então, nos diz Sânzio que, como nós somos extremamente endividados, a vida aqui não é brincadeira. Nós não viemos aqui para piquenique. Nós precisamos ter a aceitação que a restrição do nosso conforto é imperiosa. Imagina vocês, dia de sábado, aqui, ouvindo sobre ciência, espiritualidade e religião. Muita gente gosta, não, eu queria ir era no salão, eu queria ir era fazer compra, eu queria ir era ficar em casa sem fazer nada. Mas, veja o que diz Sânzio, a restrição do seu conforto para sanar os débitos de sua própria economia. É extremamente importante nos lembrarmos disso, porque muitas vezes nós estamos cansados, mas eu queria descansar um pouquinho. Mas os trabalhadores de última hora não descansam. É necessário o trabalho. Não pode viver às fartas, mas com abstinência e suor. Então, isso é extremamente importante nessa conversa do Sânzio, para que nós possamos compreender a lei de ação e reação. Então, a justiça inalienável de Deus é o amplo amor e a ampla justiça. O amor infinito do Pai Celestial, ela brilha em todos os processos de reajustes. Nós temos anjos encarnados, desencarnados, nossos protetores. São tantos que nos acompanham que não temos nem ideia. Nós temos, às vezes, você é mesmo ainda muito endividado,
mas eles buscam créditos especiais, recursos extraordinários, para que você possa se levantar. É por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa tão endividada e você diz, meu Deus do céu, com uma pessoa tão endividada, tão errada, ainda acontece coisa boa. Por causa disso, bem aqui. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele busca esse recurso, onde é que tem uma réstia de amor, e aquela criatura, e levanta aquela criatura. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o paradigma do bem eterno na Terra, Ele é o nosso condutor. Ele é que nos trouxe esse manual. Se nós tivermos o cuidado de todos os dias lermos o Evangelho, iniciarmos o nosso dia meditando, como diz o Salmo número 1, meditando nas leis de Deus, meditando no comportamento de Jesus, que é nosso modelo e guia, nós teremos um salvo-conduto. Que a consciência humana, vejam, meus irmãos, como eu dizia a vocês, hoje, nós estamos vivendo muito a emocionalidade. Qualquer coisa as pessoas se exasperam, qualquer coisa perde o controle, mas nós temos, a nosso favor, emoção, razão e sentimento. É um triângulo. Então, quando você estiver muito agitado, muito emocionado com alguma coisa, pense que você é racional. Você tem uma razão dentro de você. E pense com racionalidade. Afaste um pouquinho da emoção, do sentimentalismo e pense racionalmente. É o caminho do meio que os espíritos nos ensinam, para que nós tenhamos responsabilidade e comportamento digno. Então, a misericórdia de Deus é a misericórdia da educação do amor. Vai e não peques mais. E isso é extraordinário, porque Ele sempre está nos dando a oportunidade. Vai, mas não peques mais. Raciocina. Os educadores, os libertadores de consciência, eles estão sempre do nosso lado, basta nós permitirmos. Quantas vezes nós estamos imersos numa dor, numa aflição, e vem uma intuição, ore, basta uma prece. Eu aprendi isso muito cedo, porque com a minha mediunidade, às vezes eu saía, quando ela começou a desabrochar, eu saía do hospital com o coração acelerado. Uma vez uma paciente me disse, vidente, olhe, que tinha ido se consultar no hospital e depois ela foi no meu consultório privado. E ela dizia assim, tem uma paciente, espírito, que eu vi lá no hospital e ela está aqui de novo. E todo mundo que entra, ela entra no consultório, na ânsia de se consultar. Então, vocês imaginem, nós, médicos, com a sensibilidade aflorada, quantos espíritos sofredores estão. Nós saímos levando do hospital para o consultório, do consultório para o hospital, por onde andamos. E quando você não se lembra de uma prece, que é o verdadeiro remédio, esses pacientes do mundo espiritual ficam sem tratamento. Então, você, enquanto médico espírita, enquanto médico conhecedor, que não precisa ser espírita também, não é, meus irmãos? Basta você ter essa consciência do papel do amor, do papel da prece. O quanto uma prece, esse medicamento que o médico divino dispensa do oceano de luz para estes pacientes, quando você se move nessa atitude, é beneficiado esse paciente. E aí eu aprendi, desde então, que era necessário também medicar esses pacientes. Certa vez, eu gosto muito de indicar os salmos. Certa vez, uma paciente depressiva entrou no consultório, e aí eu fiz uma prescrição de um salmo para ela que eu nunca tinha prescrito, Salmo 108. E eu nunca tinha prescrito esse salmo, mas foi uma intuição. E lá tem dizendo que Deus tenha misericórdia para a angústia, porque da parte dos homens era fraca. Está lá, nos Salmos. Mostrando que nós não podemos nos apartar da medicação espiritual, da prece, do bem e do amor. Então,
Quando Jesus nos diz há muitas moradas na casa do Pai, essas moradas são planos de consciências, é o nosso íntimo. Nós precisamos fazer a morada do Pai dentro de nós, porque é nessa morada que nós vamos receber o acolhimento. Com certeza, muitos de vocês aqui sabem de cor o Salmo 91, que é aquele que a gente se sente no santuário do Senhor, abrigados de toda a proteção, pois é este santuário que nos protege e que está dentro de nós, dentro de nossas consciências, das nossas mazelas, das nossas injunções com tudo que está ao nosso redor, por força dos nossos maus pensamentos. São essas moradas de paz dentro de nós que consolidam a nossa saúde integral. Esse manual que Jesus nos mostrou é um manual também para a medicina, porque Jesus é o pai espiritual da medicina, que nos ensinou a canalizar o amor com uma energia curativa, que emana da fonte de todo o bem, de todos os seres, descrita por Ele como Pai amoroso, Deus. Muito obrigado, meus irmãos.